Olá, tudo bem? Voltamos agora na parte 2 de gerenciamento e percepção de risco. As fotos das aulas já explicamos na parte 1. Então vamos lá. Toda quarta-feira, hein? Temos aulas gratuitas e, porém, esta semana exclusiva nós temos quatro aulas relacionadas à percepção de risco. Então não se esqueça, vai lá, não se esqueça, vai lá, inscreva no nosso canal do YouTube, sst2m.ead. Tá certo? Dá um clique lá no sininho e um like para nós. Legal? Eu sou o Mário Márcio, engenheiro de segurança do trabalho. Já falei para vocês quem sou eu, então vamos para a próxima. Nós vamos falar agora de gestão e controle de riscos. Quais são os riscos? Vamos lá por partes. Primeiro, nós sempre deixamos muito claro que você deve pensar na tarefa como um todo. Depois que você pensou em qual é a tarefa, o que você vai fazer, o que você vai executar, aonde, quando, por quê, como executar a atividade, levanta os riscos. Depois avalia esses riscos que você levantou, implemente medidas de controle desses riscos e faça o trabalho com segurança. Tenha foco na segurança dos seus colegas de trabalho. Segue essas regras básicas aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Qual o risco que você vê? Olha bem nessa foto. Apesar que eu facilitei para você, né? Dessa vez eu facilitei. Quem conhece os riscos e sabe como agir perante esses riscos, pode proteger a si mesmo e ajudar os outros a se proteger. Ou seja, você sabe que pode tropeçar aqui, né? Isso está exposto ao som onde tem passagem de pedestres. E aqui o choque elétrico, em virtude de estar desencapado, está exposto. Você pode e deve gerenciar e o quê? Com essa percepção de risco, prover de proteção coletiva, para que ninguém se acidenta quando estiver nas proximidades desse risco que você está enxergando. O que inibe a percepção do risco? Por exemplo, o que inibe isso é achar que a rotina é sempre igual. Não é. Pode até parecer, mas sempre tem um desvio aí dessa rotina no dia a dia. Achar que nunca vai acontecer com você. Ah, acontece com o vizinho, mas comigo nem pensou, tem muita experiência. É isso que muitas das vezes o excesso ou a autoconfiança pode prover do quê? Dos riscos, né? Improvisar também, obviamente, realmente pode ocorrer acidente na improvisação. E muitas das vezes a improvisação equivocada que pode provocar o quê? Acidentes. E às vezes acidentes graves. Trabalhar com pressa. Nós já falamos isso na parte 1, no módulo 1. Realmente trabalhar com pressa, com aquele ritmo bem excessivo, realmente pode acontecer um acidente. Né? Descuidar dos pequenos detalhes. É aí que mora o perigo. Dê um exemplo anterior. Um simples pau lá, ou um enxado, um enxadão, um facão, ou algum objeto. Vou dar um exemplo de um prego que possa expor a madeira para o lado de cima, pode ter acidente grave. E a pessoa pode não ter tomado a vacina antitetânica e pode realmente ser muito grave. Olha só, um detalhe tão pequeno que pode se transformar numa consequência de gravidade. Quando encontrar desvios, dizer isso não é comigo, isso é com outro. É a mesma coisa, você está no mesmo barco, o barco do fundo, lá no fundo, está entrando água, você está na frente. Ah, não, o problema é dele, não é meu. Eu estou aqui, o meu está tudo tranquilo. Você está no mesmo barco, amigo. Se ele afundar, você também vai afundar. Então, ou seja, esses desvios que foram encontrados, a responsabilidade coletiva, é de todos nós. O estudo de caso, presta atenção, olha aqui, nessa percepção de risco. Nestas primeiras imagens, essas duas aí, vemos que o operador, ou seja, ele opera a empilhadeira em direção ao local onde irá despejar material. Ó, tá bem claro aqui na foto, ó. Ele vem, para aqui, levanta e vai encaixar para colocar aqui dentro, despejar o material. Assim percebemos que tem um excesso de peso na caixa onde é carregado os materiais. Então, ó, tá vendo que tem uma descidinha aqui, ó, percebe-se que tá aqui, ó, aqui tem uma descidinha aqui e ele vai colocar. Então vamos ver o que vai acontecer. Presta atenção. Nestas outras imagens, olha aqui, ó, a primeira, a segunda e a terceira. Podemos reparar o quê? O centro de gravidade alterada, por isso a empilhadeira vem o quê? Vem a tombar. Ficou claro, né? Vamos lá.
Para a empreiadeira ter tombado, ou seja, nessa sequência de fotos, ela ter tombado com o operador, esses foram os erros que contribuíram para o acidente. Quais foram esses erros? É aquilo que foi fácil identificar, foi muito claro que essa percepção desse risco, que a capacidade do limite da máquina, ou seja, o peso, aquilo que não se comporta a máquina, o centro de gravidade foi alterado em virtude disso também, e o operador pode ter percebido que não tem experiência, que se tiver experiência ele perguntar qual é o peso, qual é o local, se está plano ou não, as condições, e se pode ou não transportar e levantar a altura que é necessária para poder despejar o material dentro daquele compartimento. Isso não foi feito. Então, nada grave aconteceu com o operador, graças a Deus. Mas é necessário fazer a percepção de risco antes de começar o trabalho e treinar o operador antes, obviamente, de exercer suas atividades. Assim poderia ter evitado o acidente. Lembre-se, na NR11 especificamente, ela fala o quê? Que todo equipamento que tem força motriz própria é obrigatório que, além de exames médicos, o treinamento. Exemplo disso, o clássico é empilhadeira. Ponte rolante, munque, guindaste, transparenteira elétrica, manual, enfim, esses equipamentos são obrigatórios, além de realizar os exames médicos, também o treinamento e a emissão do ASO para poder dar um atestado da sua equipação que está apto a realizar as operações desse equipamento. E isso não foi feito, com certeza. Olha aqui outra percepção de risco. Presta bastante atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá? Aqui está fazendo uma coluna, tem as ferragens, desvio a ser atingido. Esse é o desvio. Ele pode vir cair aqui nesse equipamento e pode ter sérios ferimentos, né? Adequação, olha, a proteção desses vergalhões. Olha aqui, só proteger os vergalhões, acabou. Já está uma segurança muito maior em relação ao desvio do slide anterior. Vamos ver outro. Olha aqui, ele exercendo as atividades aqui numa máquina, tá certo? E aqui, ó, queda do mesmo nível, ou seja, aqui, ó, ele pode torcer e ter uma queda grave aqui, bater a cabeça na ferragem, enfim, pode dar um transtorno, hein? Gente, é só vir aqui, adequação, colocação da tábua sobre o buraco. Ou seja, algo que possa estar no mesmo nível para evitar essa queda de desnível. Tá vendo como é fácil? É percepção de risco. Por que ficamos expostos aos riscos? A percepção desses riscos de uma atividade está diretamente ligada ao comportamento e atitude e à cultura de cada trabalhador. E é verdade, né? Ignoramos o quê? Os procedimentos, os padrões, os procedimentos operais padrões de segurança e saúde do trabalho. E muitas das vezes realmente pode ser catastrófico, pode sofrer acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho de forma grave. E muitas vezes pode ser irreversível. Certo? Então tome muito cuidado sobre essa questão. Olha aqui, presta atenção, que show. Diversos são os motivos que levam as pessoas a trabalharem expostas a riscos. Tem vários motivos. Olha aqui que nós podemos citar, presta atenção. Vermelho, um semáforo, vermelho, amarelo e verde. O vermelho o que é? É proibido passar, mas o vermelho é um estímulo. E proibido passar é o conhecimento que você tem, que é aquele sinal vermelho que você não pode ultrapassar. E o que o sinal vermelho serve? Ele serve para pare. Ou seja, tomar uma decisão para continuar. O amarelo é um estímulo, atenção, conhecimento que você tem que ter atenção. E reduz, que é a decisão, e acelera, que é a decisão. Aí você vai tomar essa decisão. O verde é um estímulo, e isso é o estímulo. Ou seja, permitido passar. Aí você tem o conhecimento que você pode passar. Acelera é a decisão que você vai tomar para poder continuar. Ou seja, dar sequência a essa passagem perante o semáforo na luz verde. Então, entendeu? Olha só, o vermelho, né, que é um estímulo, o amarelo também, e o verde é o estímulo. Porém, esse estímulo, cada cor identifica proibido passar, atenção e permitido a dar sequência. E tudo isso, por exemplo, no vermelho você vai parar e tomar uma decisão. E ali no amarelo você vai reduzir, que é uma decisão, ou acelerar. E tentar passar antes que chegue no vermelho, que é um erro gravíssimo, né? Que você pode realmente, alguém pensando da mesma forma, e ter um acidente. Então aguarda. Ou seja, o sinal verde, que é o correto, você
espera, o estímulo de você viu que é verde, o conhecimento que é permitido passar, porém acelera de forma consciente, olhando para os lados e toma a decisão para seguir em frente. Olha aqui, olha só, eu tenho uma consequência e uma probabilidade. Presta atenção aqui. Eu tenho um que tem aqui um risco e eu tenho que passar daqui para cá. Complicado. Só que eu vou diminuir esse risco, mas ainda existe. Eu vou esticar ele, ou seja, diminuir esta probabilidade de ter uma consequência maior em relação ao risco. Ou seja, está aqui uma profundidade hipoteticamente de 1 metro, eu vim aqui e coloquei de 30 centímetros, eu já diminuí, porém o risco ainda existe. Aí eu vou no 3. Eu diminuo o quê? A extensão, mas mantenho a altura, por exemplo, de 1 metro, 1,5 metro. Ainda existe o risco e é alto. Aí eu vou lá abaixar esse item 4, eu vou abaixar esse risco. Eu vou diminuir a sua extensão e a sua profundidade, ou altura eu diminuo, ou seja, a probabilidade de consequência é muito baixa em relação ao acidente. Mas para resolver o problema, eu venho aqui e nivelo o piso. Aí realmente não tem a probabilidade de acidente, é 0, e a consequência nenhuma. Legal, né? Mas vamos ver agora com mais propriedade. Um alto risco, ou seja, existe um risco presente. O que é esse risco? Ali tem uma circulação imensa de veículos naquela pista, só que tem passageiros, ou melhor, pedestres, que têm que passar para o outro lado porque eles moram aqui, ou por algum motivo eles têm que ir para cá, tá certo? É um bairro, na rodovia, enfim. Ele tem que passar. Agora imagina só ele ter que esperar esses carros todos passarem, parar, não ter nenhum veículo para tomar a decisão de olhar de um lado do outro e ir embora. É muito grande o risco, né? O que nós fazemos? Vamos controlar esses riscos. Mas ainda existe o risco, ele está presente, mas eu controlei. O que eu fiz? Eu coloquei lá um semáforo, uma sinalização de pedestre. Quando dá sinal vermelho aqui, todos os carros vão parar e eles vão circular. Então, melhora, né? Eu controlei o risco. Mas por que ainda esse risco está presente? Em virtude que a uma pessoa despercebida, ela pode involuntariamente ultrapassar direto no sinal vermelho por não ter observado o semáforo. E aí pode atropelar as pessoas que estão passando por ali. Ou por ali estão passando, né? E aí é o seguinte, vamos eliminar o risco. Vamos isolar esse risco. Como que eu isolo esse risco? Uma passarela. Acabou. Eu eliminei o risco. Pode passar qualquer ano, dependendo do fluxo de veículo, que o risco está isolado. Legal, né? Então, nós estamos na parte 2, vamos para a parte 3. Vamos ver o que nos espera essa gerenciamento e percepção de risco. Ok? Um forte abraço e sucesso. Te espero no próximo módulo. Até mais!